começo do ano, que ele já superou 98%. Eu falo isso para ele. Então, ele vai falar aqui para vocês, ele vai dar uma palhinha, assim como o Dudu fez, o Batista, o Lucas. E o João é um cara que tem se demonstrado resiliente frente ao problema que ele teve. Ele tem se mostrado um cara que não desiste do Rio de Janeiro também. E ele tem se mostrado ser um cara que cada vez quer fazer mais. Então, João, para nós é um orgulho estar com você aqui. Obrigado. Te agradeço muito a oportunidade. E eu sei que hoje é aniversário do seu pai, não é? Amanhã. Amanhã. Não, hoje. É hoje, né? Hoje. Amanhã é a festa. E ele abriu... Amanhã tem festa no pai de João. Tô brincando, galera. Acabou o Andy já, não tem mais after. Então o João tem feito muita diferença para muita gente aqui no Rio e a palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite não, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Primeiro foi um grande prazer estar participando do evento de vocês hoje. Estou muito feliz. Eu geralmente fazia 100 eventos com palestras por ano e no começo desse ano eu tive um problema que me tirou nesse evento que eu fazia, me palestrava. Eu tive um AVC. Alguém já teve um AVC? Eu fiz essa pergunta na última que eu fiz e ninguém teve. E é muito difícil você ter um AVC porque ela te coloca totalmente mudo. Eu tive o AVC no dia 27 de dezembro e dia 28 eu estava mudo, sem falar absolutamente nada. Eu estava com... O meu AVC foi no cérebro do lado esquerdo e eu fiquei com o lado direito também totalmente travado. A perna, o meu rosto, o meu braço totalmente travado. Eu também não sabia o que era ter um AVC, eu não sabia o que seria enfrentar um AVC. E eu fiquei durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março, totalmente mudo. Mudo porque eu não conseguia falar e eu não conseguia saber nada de tudo que eu sabia até o dia 27 de dezembro. Então, é uma coisa que acontece com você, que você precisa entender qual vai ser a forma que você vai ter para poder passar para frente. Como eu falei, eu fazia 100 palestras por ano e eu falava demais, cara. Eu sempre falei demais. E saber que eu vinha 28 de dezembro sem a menor condição de falar com as pessoas foi muito difícil para mim, para as pessoas também, porque eu sempre falei de empreendedorismo, falei da vida das pessoas, uma forma de coisas que eu sempre falava, e além de esquecer, as coisas desapareceram na minha cabeça. Então, eu preciso fazer todos os dias, eu faço fono desde o dia 27 de dezembro para poder voltar a falar. E eu já consegui voltar a falar, eu já consigo falar com todos vocês como eu falo agora, de forma um pouco mais lenta, para eu saber o que eu preciso falar para vocês. É muito engraçado isso. E é uma coisa que ninguém sabe disso. Você não imagina como é difícil ter um AVC e quantas pessoas no planeta e no Brasil têm AVC. O AVC é o que mais mata as pessoas. A segunda pessoa é o segundo, como é que é Enfermo. Exatamente, que mata as pessoas. A primeira é o
câncer e o segundo é o AVC. E a gente não tem noção do que é isso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom eu ter tido esse AVC, porque me ensinou uma série de outras coisas que eu também não conhecia. E, principalmente, saber que você tem um grande problema é muito bom. É sempre muito bom ter problemas. Eu sempre trabalhei, eu tenho 51 anos de idade e sou empresário há 32 anos. Já tive 20 restaurantes no Rio de Janeiro e trabalhava com eventos também no Rio de Janeiro. Eu já fui gestor do Morro da Urca de 2006 a 2013, fiz 7 Réveillon, 2 Copas do Mundo, entre outras milhares de eventos que eu fazia. Já fiz eventos em todos os lugares que vocês entenderem, eu já fiz. Atualmente eu faço um evento chamado Empreende Rio. Faço há 4 anos o Empreende Rio e é um evento que foca principalmente em empreendedores. A gente vai fazer agora, dia 26 de setembro, eu vou fazer na Barra da Tijuca, só para as mulheres, que é outra coisa que eu também sempre faço como empreendedor, fazer eventos para as mulheres. Eu sempre faço em outubro, qual é a cor? Rosa. Pela cor rosa que eu faço, porque é em homenagem ao... Exatamente isso, por isso que eu faço. Então, são 30 mulheres que vão palestrar nesse evento, é um evento muito bacana, depois eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem ir, são quase 1000 pessoas e 30 pessoas palestrando com todos nós. Então, esses eventos todos são parte da minha vida. E os restaurantes também. Eu atualmente tenho a Blá Blá Champanheria no Jardim Botânico, tenho o Jack London na Barra, a Celine na Barra, tenho agora um novo no Leblon, chamado Brasa Leblon, e também tenho uma academia no Vidigal, chamada Dubai. Mas já tive muitos outros restaurantes. Tive o Banana Jack, tive o Approach, tive o The House no Leblon, tive Blancar na Barra, Ginqueria na Barra, enfim, Puro Suco em Ipanema. Então... Está explicado. A gente que trabalha com evento, eu entendi. Exatamente. A minha vida, eu começo a dizer que eu comecei a trabalhar não com 19 anos, que foi exatamente quando eu comecei a fazer eventos e comecei a montar meus primeiros restaurantes. Eu comecei aos 7 anos de idade, quando eu queria ganhar dinheiro, e conversei com meu irmão, que tinha 2 anos a mais do que eu, e tinha muitos gibis. E eu pedi para ele para eu descer na rua e botar e fazer uma banca para vender os gibis que ele tinha. Esse foi o momento que eu realmente entendi que eu nasci para ser empreendedor, que a minha vida era ser empreendedor. Porque ali eu estava, a primeira forma de vender as coisas, de entender quanto eu tinha que colocar um evento que era o segundo evento, né? Não era o primeiro evento. Eu tinha que saber qual era o lugar, quem comprava, se era o pai, se era a mãe, se era o filho, qual era o melhor para eu ficar no dia de semana, qual era o melhor dia para o final de semana. Então, isso tudo, lá na frente, eu fui entender que, de uma forma muito raiz, eu comecei a entender o que era vender as coisas, o que era colocar as coisas gostando do que elas queriam, para o que a gente se coloca. Então, é isso que eu falo, empreender, na verdade, é a gente fazer uma coisa que a gente quer, mas que, mais importante, tem que ser necessário. Vou dar um exemplo de restaurante, que eu tenho tantos outros. O restaurante, quando você vai montar, se você gosta de japonês, se você gosta de italiano, você tem que saber o seguinte: aquele lugar que eu quero montar é o lugar que as pessoas querem gastar ou não? É isso que vai fazer o seu empreendedor dar certo ou não. E a primeira coisa é o que as pessoas querem, o que as pessoas
precisam. Então, mais do que o que você quer fazer quem está naquela área, naquele bairro, naquela rua, ela quer comer isso que você quer ou não. Por quê? Eu vejo muitas pessoas, e eu já tive isso, eu já montei muitos restaurantes que não deram certo. Eu falo atualmente que eu dei muito mais errado do que eu dei certo. Se eu já tive 22 restaurantes e hoje eu tenho 4, eu fechei 18 durante 33 anos. E foi muito bom aprender, porque quando eu falo que você perde, você não perde, você aprende. Porque eu não fiz nenhuma universidade para ensinar isso tudo. Isso eu fui aprendendo de uma forma sozinho e com os parceiros que estavam comigo. Também não tem universidade que ensina, né? Não, exatamente. Então, a minha universidade são 32 anos trabalhando, montando e fazendo as coisas que eu sempre gostei. Então, na verdade, o empreender é entender o que as pessoas querem para você poder criar alguma coisa para elas. Muda, por favor. Quem é que pode mudar? Isso. Então, na verdade, é o seguinte, a gente precisa entender qual é a dor. O empreendedor, ele é um médico das pessoas. O que ele quer vender, o que as pessoas querem, o que elas precisam, e ele coloca aquelas coisas para criarem o remédio daquela pessoa. Então, isso é que é empreender. É você entender não o que você quer, mas o que a pessoa precisa, o que o maior número de pessoas precisam para ela ter sucesso ou não sucesso no seu negócio. Vai mais uma, chefe. Chefe. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a maior empresa do mundo que vocês acham? Acho que a empresa que está em alta atualmente é a Nvidia, não é isso? É boa, bem grande. Não é a maior. Estados Unidos. É. Alguém? Maior que sentido. Tem isso. A gente está, por exemplo, hoje o Mark Zuckerberg está lutando na justiça para manter, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, e eu acho que mais uma empresa, assim, mas eu ainda aposto na Google. Gira, por favor, querida. Pode girar. Passa a próxima. A próxima. Vou passar. Aí, Cara, eu ia dizer isso. Casa. Entenderam? Quando você está querendo empreender, entende que a família é a hora que você aprende realmente o que você precisa fazer para dar certo ou dar errado como empreendedor. Então, as pessoas, quando eu faço essa pergunta, é muito interessante que algumas pessoas falam, a Coca-Cola, a Microsoft, entre outras. E a família é a que mais ensina para você, quando você consegue absorver as coisas. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 22 anos e tenho um de 18, a Joana e o Diego. E uma das coisas que eu falo sobre meus filhos, eu aprendo muito as coisas com eles. Eu aprendi com eles quando eu era muito mais novo, que uma das coisas que você faz para os seus filhos é o que você pode fazer também dentro do seu negócio. Quando você precisa sempre a novidade. Eu tenho um Blá Blá há 13 anos. E eu já fiz 4 vezes, durante os 13 anos, completamente diferente a reforma na minha empresa. Ela mudou completamente o que eu vendi há 13 anos atrás, depois em 16, em 20 e agora em 25.
é o mesmo blá blá, só que eu mudo tudo para eles. Mudo o cardápio, mudo a cozinha, mudo a forma que os meus funcionários, isso, como eles fazem para conversar com as pessoas, como é que é a roupa que ele usa, qual é a música que toca. Tudo isso eu tive que mudar, porque 13 anos atrás as coisas mudam. Então você também tem que estar mudando. Agora vamos para casa. Onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi com meus filhos. Eu tenho uma filha de 22 anos. Ela já teve 5 anos, 10 anos, 15 anos e 22 anos. Eu sou o mesmo pai, mas eu tive que aprender de que forma eu podia atender eles para poder fazer a melhor maneira possível de ter uma bebê de 1 ano, um pequeno menino de 5, um de 10, um de 15 e uma de 22 anos. Eu também preciso aprender, porque senão eu posso ser uma pessoa que se dá super bem com uma bebê e que seja um péssimo aluno quando ela tem 22 anos, porque eu não consigo entender o que ela quer para mudar, o que eu tenho que ensinar para ela. E o meu filho também. Então isso você aprende, né, família. Você tem que estar sempre buscando que forma que você tem que fazer uma menina de 5, um de 10, um de 15 e de 22 anos. E com 30 eu vou começar também a mudar totalmente a minha forma de ser um pai. Isso... Então, é de baixo para cima, né? A gente não vem da escala da... Se você for pensar na árvore genealógica familiar, é de cima para baixo. Aí a gente tem que vir de baixo para cima para viver o comportamento do momento. Exatamente. Então, a família, ela vem... É onde começa. É onde começa. Então, isso são as primeiras coisas que a gente tem que aprender para a gente fazer o seguinte: como é que eu posso fazer dentro da minha casa para eu aprender como eu preciso ser um empresário? Vou dar uma outra situação. Outro dia veio um amigo meu, falou comigo o seguinte: João, eu estou chateado porque eu terminei. Eu namorava uma menina, 5 anos, e do nada ela terminou comigo. Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei, cara, ninguém para de ter uma relação do nada. Provavelmente ela te deu várias que ela estava extremamente infeliz e você não soube observar, você não soube mudar, você não soube o que estava acontecendo com ela que você podia criar. Isso são os meus clientes. O meu cliente, ele vai no Blá Blá jantar. Se eu não gerar uma ótima oportunidade para ele, ser bem atendido, comer bem, gostar, ele simplesmente não vai, ele não volta. Então, isso é a mesma coisa dentro das famílias. Elas ensinam você a observar e entender que tem coisas que as pessoas não falam, mas as pessoas pensam e fazem. Então, isso também faz parte dentro do relacionamento, da família, que você tem que pegar e trazer isso para dentro do empreendedorismo. Entendeu? Então, existem vários exemplos que eu posso dar para vocês sobre essas coisas. Mas isso é o seguinte: começa a observar se você, dentro da sua casa, você está realmente preocupado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu marido, com a sua mulher. Você está realmente preocupado, porque tem pessoas que não falam, mas a pessoa se sente. E quando você não se mostra que você está preocupado, a pessoa vai embora. Então, isso acontece com os seus colaboradores, com as pessoas que vão no seu restaurante. Então, essas são algumas coisas que eu sempre falei, das minhas palestras, eu falava sobre
exatamente a importância de você ser uma pessoa legal para poder transformar. A gente precisa sempre transformar. E atualmente, com o AVC, também mudou muitas coisas, porque ter AVC aos 51 anos de idade também me trouxe uma série de dificuldades que eu preciso entender quais são e eu preciso ir para dentro desse problema. Eu tenho problemas todos os dias desde que eu nasci. Sempre tive problema. Sempre tive. Mas a forma é o seguinte, como é que eu recebo esses problemas e como é que eu quero resolver para sair melhor. Lembra de uma coisa. Quando acaba, a gente morre. Todo mundo vai morrer. Então, às vezes, a gente fica tendo uma série de... Fica chateado com alguma coisa que aconteceu com você, fica revoltado com as coisas que aconteceu com você e não escuta que daqui a pouco morre. E você não sabe quando, ninguém sabe quando. A gente fala, vou morrer com 80 anos, meu pai hoje faz 83 anos, mas a minha mãe morreu com 67. Então, se você não entender, principalmente, a principal, você começa a ficar numa vida que está sempre reclamando. E problema é feito para resolver, da forma que você quiser resolver. Fala. A gente tem uma pesquisa nacional que já fala que dentro da nossa geração, de que nós estamos vivos, já tem pessoas que vão chegar aos 130 anos. E ninguém pensa depois dos 100, né? Você pensa 130 anos, por exemplo. Eu estou com 34, eu estou com um terço da minha vida. Eu tenho muita coisa e às vezes eu estou me considerando uma pessoa velha porque a gente está muito limitado a uma idade fisiológica. Mas hoje a medicina e a saúde e a convivência já, sim, são pessoas que vão chegar aos 130. Exatamente. E tem uma que poderia chegar a 130, mas vai ter alguma coisa que ela pode morrer amanhã. O vape, né? Então, são coisas que acontecem que... Outra coisa, quem morre nunca acha que vai morrer. Isso é com certeza. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que entender, não de uma coisa triste, não, mas a vida é isso. Então, assim, o que eu quero? Por que eu estou falando isso para vocês? O AVC era para eu ter morrido. O doutor João, que ele fez minha cirurgia, ele falou, João, eu achei que você ia morrer, porque foi uma área muito grande no meu lado esquerdo. Muito novo, né? Então, o metabolismo dele... Então ele falou, cara, aprende a voltar do zero, volta do zero. E eu faço isso todos os dias. Eu fizeram agora 8 meses do AVC. Eu estou muito melhor do que eu estava antes. Eu já estou 100%, não. A minha forma de pensar está 110%, mas eu não consigo falar. Então, quando você não consegue falar tudo que você pensa que você gostaria de falar, e você não consegue, é um problema que eu tenho. Agora, como é que eu quero resolver esse problema? Eu posso estar em casa, posso estar não querendo falar com ninguém, mas hoje eu vim aqui falar para vocês. Então, são as pequenas coisas que você faz que vai mostrar o seguinte, esse cara quer melhor, ele quer melhorar. E provavelmente daqui a um mês eu vou melhorar muito mais, eu vou conseguir conversar com vocês muito mais. E é isso que a gente precisa sempre estar na cabeça da gente. A gente vai ter problema, encara o problema e resolve o problema. Independente dele como vai ser, independente de quanto tempo você vai conseguir. Quanto tempo você vai conseguir. Mas ele vai conseguir. Ou se não conseguir do jeito que você gostaria, ele vai melhorar da forma que Deus permite. Exatamente. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu não vou continuar porque é muito grande essa palestra, mas foi um grande prazer vir aqui no evento de vocês, dizer que eu estou muito feliz e semana que vem eu vou estar um pouco melhor. Obrigado.
Obrigado, irmão. Deixa eu dar aqui um Imbiara. Opa, kit. maravilha. João, você não entrou na minha cabeça. Só tô pensando aqui, cara, a maior empresa que a gente tem é realmente família, cara. A gente sempre bota como prioridade e a gente doa nosso tempo. Você realmente, ó, criou um triplex aqui. É. Sexta-feira, 5 da tarde. É Não, isso. eu tô Tô sexta-feira, pensando 5 sobre da tarde, isso. assim, eu sou uma pessoa que faço 10 mil coisas. De repente eu falo assim, mas eu acho que eu não mais fazer tanta coisa assim. Mas é bom, essa é a Sério, forma. cara? É a forma que a gente tem que aprender com a família, porque a família... Ah, tem que tirar foto? Eu não tirei foto com ninguém. Não, era com... Tirei do seu Tem que celular. tirar uma foto pelo menos pro cara. Ó, tem uma pergunta aqui, Pedro. Vem, Isabela. Tem uma pergunta aqui. Claro. Veio assim, rapidinho. Você citou um caso dessa vida de todo dia tem que resolver um problema. Depois eu te falo. Quando a gente fala de empresa, por exemplo, você citou que você tinha registrado alguns, você fechou. Porque de certa forma tinha um problema. Como você sabe que esse problema dava para resolver, ou que de fato ter fechado foi a melhor maneira de resolver esse problema? Excelente pergunta. Excelente pergunta, maravilha. Deixa eu te falar uma coisa rápida. Teve algumas coisas que eu fechei, mas eu mudei. Eu não saí. Então, eu já tenho uma casa do lado da Blá Blá, na Barra, que eu já tive três casas totalmente diferentes, com outro nome e com outra proposta. Então, quando você perde, não quer dizer que você quebrou. Você só quebra a primeira coisa quando você desiste. E eu não desisto. Você só muda o nome, né? E a outra coisa, um exemplo que tem aqui na palestra, eu uso o exemplo do Ricardo Amaral. Você conhece o Ricardo Amaral? O Ricardo Amaral hoje ele está com 86 anos. Ele é o grande rei de entretenimento do Rio de Janeiro. O Ricardo Amaral, ele me deu uma aula, porque eu trabalhava nessa casa que ele tinha, chamada Trash. Ele já teve Papagaio, Resumo da Ópera, Trash, Meli-Melô e a Praia. Ele já teve 5 casas na Lagoa. Ele era sócio do Hipopótamos também, que era em Ipanema. Essa que eu estou falando era dele também, era na Lagoa. E ele ficou durante 25 anos ganhando muito dinheiro. E a cada 4 anos, 3 anos, 5 anos, ele mudava e fazia o que as pessoas queriam, não o que ele queria. O hype goiano de bar e balada, ele funciona assim. A gente tem os mesmos pontos, e aí muda a roupagem, aí lança novidade. Então, Ei, isso é uma forma que você também pode, quando não estiver dando muito certo, é uma coisa que vai, manter o ponto. você fala assim, eu vou mudar. Ou não. Também pode ser que você mude. Eu já mudei em muitas casas e outras eu simplesmente saí porque eu entendia que nada que eu fosse tirar ali, por uma outras circunstâncias, eu tive um problema na Ader House, era uma casa que eu tinha no Leblon. Ali eu saí porque entrou a lei seca. Foi no ano que entrou a lei seca. E eu sabia que ia fazer um trabalho ia dar muito problema para as pessoas que tinham casa noturna. A Zona Sul tinham 16 casas de boate, só na Zona Sul. Todas fecharam. E ali também é o seguinte, eu fui o mais rápido de todos para fecharem. Eu consegui vender muito bem, porque as pessoas acreditavam ainda que iam dar certo. E eu já tinha visto tantas coisas acontecendo, e essa eu não conheci, porque ninguém sabia o que aconteceu com a lei seca, porque acabou. Ninguém dirigia mais, o táxi era muito caro e o Uber não existia ainda. Então, isso quebrou muita gente. Então, também quando você consegue entender e sair rápido, você consegue sair com tudo que você ganhou e mais um pouco. Se você espera, chega uma hora que você perde o que tinha e o que não tinha. Então, essas coisas são coisas que você tem que saber que você pode fazer outra coisa, pode se
entender que não deu certo e sai rápido. Então, são várias coisas que você tem que entender aonde você está, quanto tempo você está pagando, por que você não deu certo. É importante entender por que você não deu certo. Tira o ego e levanta o feeling, né? Entende o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa. Porque se não dá dinheiro, aconteceu alguma coisa. Então, entende isso, tenta mudar ou então sai. Mas entende que sempre que você demora um pouco, você perde. Tá bom? Obrigado, querido. Vamos tirar foto.